Glória a Deus. Depois do estudo, Sheila, você louva. Prepara aí. Deixa eu te esquecer não, tá? Ô, glória. Deus é bom. Amados, deixa a tua Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 4. Aleluia. Está aberta a tua Bíblia? O capítulo 4 de Mateus. Pode segurar aí, Brunão, um pouquinho, obrigado. Segura a guitarra. Aí alguém fala assim, você já está segurando a guitarra. Pode, tá bom? Obrigado, Brunão. Olha só, irmãos. O capítulo 4 de Mateus vai tratar da tentação de Jesus diretamente. É um dos textos bíblicos dos evangelhos sinóticos que se abre mais horizonte. Você, de fato, vocês que pregam aí, sabem que essa passagem da tentação de Jesus, há muitas mensagens nela, muitas mesmo, muitas, várias linhas, e há um tempo que eu queria falar um pouco sobre esse assunto, porque na batalha espiritual que nós vivemos, todo crente vive uma batalha espiritual, todos, sendo pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, bispo, todos, membro, novo convertido, nós estamos em uma batalha. O mundo espiritual é algo que é sério demais. Normalmente, quando a gente fala daqui, alguns não acreditam muito, por exemplo, que nós estamos aqui e ali fora tem demônios e demônios e demônios, sabe? Tentando tocar na gente. Tentando tocar. E quando a gente fala sobre isso, de fato, é o que acontece. Por exemplo, nas últimas 3 madrugadas, minha esposa daqui sabe, nosso lar tem enfrentado uma luta espiritual muito forte. É muito forte. Sabe? É um propósito que nós estamos fazendo em pró o ministério, algo que eu tenho falado com Deus. E no último culto aqui, foi domingo, eu brinquei sobre isso, e a verdade é capeta quase amassando minha janela, é capeta puxando meu cobertor, tudo isso. E algumas coisas não acontecem, nada mais é do que uma permissão de Deus. Então, que vai haver provações, sempre vai haver provações, porque existe uma batalha espiritual muito forte que está acontecendo. Só que o principal ponto na batalha espiritual que todos os crentes passam é no lado da tentação. E quando vai falar tentação, alguns vão falar assim, opa, homem e mulher. Não. Nós precisamos abranger todas as áreas. Porque um dos principais campos da luta e da guerra espiritual se chama campo da tentação. Tiago vai falar com muita propriedade sobre esse campo. Alguns outros profetas vão falar acerca desse campo. Só que o Evangelho de Mateus, igualmente o Evangelho de Marcos e Lucas, que são outros 2 evangelhos sinóticos, que vai tratar do mesmo assunto, vai falar da tentação, não é a tentação que o pastor Leandro passa, ou passou, ou deixou de passar. Vai falar da tentação, de Cristo. É da tentação do Senhor. E quando nós estamos aqui, e a gente vai parar para estudar sobre a tentação de Jesus, nós precisamos tomar um cuidado terrível. Precisamos nos atentar para isso, porque temos que ter um respeito quando se fala do Mestre. Então, deixe os olhos de vocês bem atentos aí, tá bom?
Porque nós vamos citar o versículo, vamos ler, vamos devagar, e daqui a pouco a Sheila vai louvar, vocês vão embora para casa, tá bom? O capítulo 4, o versículo 1 começa assim, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tem alguns que acham que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo diabo. Precisamos entender uma coisa aqui. Jesus ele foi conduzido ao deserto, foi pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Porque o diabo não tem poder de conduzir Jesus a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então, o versículo 1 que nós acabamos de ler, vai nos dar essa certeza. O versículo 2, olha só, e tendo Jesus jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve, é aqui que a gente vai parar alguns minutos, porque eu vou falar aqui hoje de 3 tentações que Jesus passou. 3, pronto aí, Renato? Joga ali para mim ali. Nós vamos falar de 3 tentações. Talvez eu não consiga terminar hoje, Renato não vai deixar eu esquecer, e na próxima semana nós vamos falar sobre, retornar esse assunto. Vamos falar sobre a primeira tentação de Jesus. Colocou ali? Isso. Lê para mim ali a parte, letra preta ali, lê para mim. Mais uma vez. Então, o diabo automaticamente, ele é fera em nos tentar naquilo que é muito lógico. O versículo 2 que nós lemos na Bíblia, vai falar de um Cristo que veio de 40 dias e 40 noites em jejum. Automaticamente Jesus está com? Sim ou não? Ô, gente, me ajuda. Vem comigo. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. Então, automaticamente, Jesus está com muita vontade de comer. Jesus está com muita fome. Se ele está com fome, automaticamente, fisicamente, ele está fraco. Ele está fraco. Então, o diabo vendo que Jesus está com fome, o diabo vai tentar Jesus aonde? Na fome. Qual é a fraqueza de Jesus? Fome. Porque se ele tiver comida, resolve tudinho. Então, o diabo vendo que Jesus está fraco, e ele olhando, ele está precisando se alimentar, porque o corpo físico não está aguentando, eu vou tentar ele naquilo que é lógico. Eu vou tentar ele na comida. Isso aqui é algo muito principiante demais. Porque isso aqui acontece muito na nossa vida. Vocês já repararam que o diabo, primeiro, para nos tentar, ele espera a gente ficar fraco? Para o diabo fazer de alguém ladrão, espera primeiro ficar duro. O desespero chegar. Para a pessoa depois cometer besteira. Então, se Jesus está com fome e o diabo quer tentar ele na fome, o diabo só vai tentar porque Jesus está fraco. Então o diabo fala, vou pegar ele naquilo que ele está necessitado. Então eu já vou dar um conselho para você. Eu não sei de quem você está necessitado não, mas cuidado com esse negócio. Cuidado. Cuidado por quê? A coisa principal, o diabo sabe. O diabo sabe. Então os crentes que falam assim, ó, quando eu orar no meu quarto, eu vou orar em voz baixa, porque o capeta não pode ouvir. Quem já ouviu isso aí? O capeta não pode ouvir, porque se ele não ouvir, ele não me tenta. Você acha que o diabo não está olhando o teu comportamento, crente? Você não tem que temer ao que o diabo pode fazer, você tem que temer a Deus. Se você está fraco, Jesus aqui ele está fraco para um propósito.
há um propósito nessa fraqueza física de Jesus, não é a fraqueza espiritual. Quero deixar isso muito bem claro aqui, tá? É uma fraqueza física, por falta de alimento. Pega a Bíblia aí. Aí o versículo 3, vocês podem ler para mim? Mais uma vez. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, automaticamente, já foi o que eu falei. Estou tendo o prazer de ter o Rafael Braz me ouvindo. O homem que ganhou lá o sorteio na rádio. Olha, guarda aí que eu não vou me perder aqui, não. Olha a pergunta que ele respondeu. Fala aí qual foi a pergunta mesmo? Do médico? Ele correu no YouTube e achou. Né? Qual esquece isso, depois a gente lembra. Oi? Quem na Bíblia chamou os médicos de mentirosos? Rafael Jó. Ganhou a vaga tranquilinho. Foi no Google. Mas o Google serve. Então vamos lá, gente. Olha só. Então, aqui o versículo 3 que vocês leram, automaticamente, o diabo está iniciando aqui a primeira tentação de Jesus, que é pegar Jesus na sua fome e falar: opa, já que ele está com fome, eu vou para a Bíblia, e olha o que o diabo fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ao versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Quem está falando aqui agora é quem? Quem está falando aqui? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de o diabo. Olha, como eu já falei, está com fome, eu mando ele transformar pedra em pães. Automaticamente ele vai ter que usar do seu poderio para satisfazer a sua fome, porque tem gente que se aproveita do poder que tem, e o diabo sabe disso. Irmãos, olha só, deixa eu dar uma paradinha nesse negócio aqui. Qualquer dia desse eu vou falar de poder e autoridade. Qualquer dia desse, são coisas totalmente distintas. Mas aí o diabo vai tentar pegar Jesus. Jesus dá autoridade. Opa, Satanás, cão, nem só de pão vai viver o homem. A necessidade que eu tenho é pão. O que eu estou precisando é o que Jesus está dizendo. Que é isso, pastor? A minha carne está pedindo pão. Eu anseio por pão. Mas nem só de pão, nem só daquilo que eu preciso, eu vou viver. Olha o que Jesus está falando para Satanás. Porque o diabo está tentando ele. Tu está fraco, tu vai desmaiar, você não vai conseguir. Então, usa o teu poder, transforma essa pedra em pão e se alimenta e acaba com esse sofrimento. Aí Jesus, não, mas nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque, na verdade, quem está tentando Jesus a resolver o problema com a facilidade de uma pedra em pão é o diabo. Tem muita gente no nosso meio que está achando a receita mágicazinha e toma decisões que está arrebentando com toda a vida e com todo um projeto. Jesus poderia comer pão, ele poderia transformar a pedra em pão? Claro que poderia. Ele tem poder para isso. Ele tem. Mas Jesus fala: eu não vou usar do poder que eu tenho de fazer o que o diabo está falando, que é o lógico, mas ele responde: eu não vivo só de pão. É por isso que a minha geração precisa aprender uma coisa. Que às vezes é melhor abrir mão daquilo que está fácil demais para
para viver uma vida de propósito com Deus. Vocês já repararam que tudo aquilo que o diabo quer nos tentar vem de mão beijada? Nós fomos comprar o carro, foi quem que foi comigo lá? Na primeira vez lá no Rio. Foi o Wallace, Tiquinho, cadê o Tiquinho? Está ali dentro? Então você vai fugir disso. E você? Isso. A gente precisava da entrada no terreno na época. Aí na primeira agência que fomos, olha só. A gente entra, primeira coisa, atrás do portão, um trabalho. Lembra, Wallace? Um trabalho? Atrás do portão. Duas mulheres. Fedorento. Falei, pronto, macumba na certa. Isso aqui é um candomblé puro. Primeira coisa, aí o Wallace foi falar assim, na época, ô pastor, o carro que o senhor quer tem. Aí quando a mulher ouviu pastor, ela, já quero dizer uma coisa, vocês são crentes? Vai ter que dar mentira, hein? Vai ter que mentir. Foi. O Wallace falou logo, ô pastor, quando eu falo pastor, a mulher regalou o olho. Para a gente prosseguir com o negócio, vai ter que ter uma mentirazinha. Aí o meu irmão chegou e falou assim, mas e omitir? Ou não, foi ela, né? Ou foi ela, parece. Não, se não for mentira, omite, uma coisa assim. Aí o negócio começou a ficar negro. Ela está esperando a gente lá até hoje, né? Eu nem sei se ligou, já ligou ela, voltou a ligar. Oi? Ou seja, então, o diabo quer fazer o quê? Quer pegar na gente naquilo que é fácil. O prato que ele oferece é de facilidades. Gente, fala sério, se vocês saírem daqui da matriz agora, for para casa, na frente da casa de vocês, uma mala cheia de dinheiro. Não. Pera lá. Uma mala cheia de dinheiro no portão da tua casa. Não está fácil demais não, gente? Esse negócio não está lógico demais não? É mais ou menos assim, eu quero, mas está na cara, se meter a mão na mala vai dar ruim. Aí tem uns que chegam a fazer assim, né? Pô, mas a mala de dinheiro vai estar logo no teu portão. Oi? O diabo é assim, ele pega, tá aqui, facilidade. Aí a gente vai pela facilidade do negócio e é onde a gente se complica. Olha só, o diabo simplesmente sugeriu que ele tirasse vantagem do seu privilégio especial para promover sua necessidade imediata. Precisamos tomar cuidado. O diabo vai tocar na minha fraqueza, na tua fraqueza. Posso dar um conselho para arrancar a língua estranha de alguém aqui? Se você não quiser passar por uma situação dessa, não fique fraco. Pastor, tem como? Só se alimentar. Pastor, mas aqui... Não. Tira o propósito de Jesus. Jesus está aqui 40 dias, 40 noites jejuando. Há um propósito. Eu vou falar um negócio aqui, porque já desceu Jesus que falou. É por isso que, quando entra, principalmente na área de família, nós precisamos estar com a nossa família em dia. Porque eu falei que o campo que o diabo usa é a tentação. Aí a gente vai muito falar do casamento, tá? Mas sabe por que tem muitas filhas de crente por aí, chegando a um casamento, não moça mais? Por quê? Os pais não conversam, não querem saber mais o que está acontecendo. Aí essa ausência de conversa dos filhos vai fazer essa criança ficar fraca. E ela fraca, ela vai procurar onde não é para procurar. Eu já falei que já quero minha filha
11 anos de idade. 11 anos. Se não tiver coragem para falar com ela de sexo, droga, eu falo. Eu falo. Porque eu sei que o campo que o diabo vai querer pegar ela é o da tentação. Aí hormônio. Então eu faço o quê? Senta aqui. Acabou. É assim mesmo, né? Ó, por exemplo, guerra espiritual dentro de casa. Aí, guerra espiritual, os nervos quase, daqui a pouco o diabo estava querendo pegar minha família na briga. O negócio quase virando lá dentro de casa. Eu falei, calma aí, rapaz, minha casa está fraca. Pô, minha filha, na hora de dormir, está no celular, televisão, a hora de dormir faz igual pica-pau, já chega no quarto assim, ó, entra embaixo do cobertor e já... Vai, eu quero acabar com essa bagunça. A partir de hoje, vai dormir primeiro de joelho. Boa, mulher, joelho, vamos embora, acabou isso. Porque, pastor Leandro, o que eu tenho, busco em Deus, fortalecimento para a minha vida. Monte, vigília, busca, ora. Eu estou fortalecendo a minha vida. Acabou essa bagunça. Acabou. Porque a minha casa precisa estar forte. Porque se a fraqueza tiver, o diabo te pega na tua fraqueza. Cuidado com a tua fraqueza. Fala isso aí para 2 ou 3 pessoas. Aí a pergunta é, de que você é fraco? Ou de que você está fraco? De carramassúria naragácia. Na prando como nu se ergue. Então, a primeira tentação qual é? A afirmação do diabo. É a primeira afirmação. Se é Espírito de Deus, manda que essa pedra se transforme em... Está resolvido. Vai pelo que é lógico? Vai usar as suas habilidades, pelo poder que você tem para resolver de uma forma, ou você vai deixar que o Pai guie a sua vida? E detalhe, agora vou falar de uma outra lado da moeda. Jesus, ele está fraco, fisicamente, porque ele está fortalecendo. Você não pegou. Jesus está fraco fisicamente, porque ele está fortalecendo o... Você sabe por que o diabo não pegou Jesus nessas palavras? Porque, aí falam para ele, pastor, é que a carne é fraca. É melhor você ter a carne fraca do que o espírito fraco. Então deixa o diabo olhar para você e falar, a tua carne é fraca. Aí você pode bater no peito e falar, sim, mas o meu espírito é forte. Pastor Leandro Souza falou uma vez aqui para os falcões sobre você é aquilo que você come. Qual é a tua dieta? Você come coisa viva? Você é vivo. Aí ele falou na época sobre a galinha chisca e come o que é podre, o que é da terra. Se você come o que é da terra, você é podre. Agora, se você tem uma dieta saudável, não, calma aí, eu como o que é vivo, essa linha, né, Janta? Essa linha. Ou seja, você come do que é vivo, você é a tua dieta. Por que a águia, ela sobe não sei quantos mil pés, e quando ela desce, quando ela chega na altura que ela quer, ela faz assim com as tuas asas, ó. Esforço nenhum. A águia, o falcão, tudo é família só. Assim, ó. O que ela está fazendo isso aqui? Renovando as forças. Só que no ato do momento que ela está renovando as forças, a visão dela já está na terra. Se passar um coelhinho aqui pulando, ela, não sei quantos mil pés, ela enxerga. Vai entender esse negócio. Mas já que ela se esforçou para subir, para se renovar, quando ela descer, ela chega a alcançar uma velocidade de 350 km por hora. Uma águia, um falcão, consegue.
Aí o pastor Leandro só na época, ele veio dando receita que velocidade, visão, tudo a águia vai pela dieta dela. Vai comer porcaria, não vai ter a velocidade para voar. E agora? Se eu fosse você, não transformaria essa pedra em pão. Não transforma. Decarramassúria naragaia. Não transforme, deixa a pedra no lugar dela, porque o propósito contigo o propósito dos 40 dias, 40 noites ainda não acabou. Você está ficando fraca a tua carne, mas o propósito carne fraca e espírito forte. Esse é o propósito. Oh, gente! Mas qual é a questão disso? Olha só. Era verdade que Jesus necessitava de alimento para sobreviver. Mas a questão era como ele o obteria. Lembre-se de que foi Deus quem o conduziu a um deserto sem alimento. Quem conduziu Jesus para um deserto que não tinha alimento, para o diabo vir tentar, foi o próprio Pai. Está ficando fraco para se fortalecer no Espírito? Quem te colocou nesse propósito foi o Todo-Poderoso. Fica nesse propósito. Fica. Pastor, está difícil. Tá muito complicado. Porque para mim está bem espiritualmente. Porque quando falo de carne, vou falar mais uma vez, não é só sexo. É vontade própria. Pastor, para mim está do jeito que eu estou. Eu estou perdendo muita coisa. Perca, mas ande com Deus. Perde, mas tenha Deus como teu amigo. Ande com Deus. Eu vou falar uma coisa para você. O nível da tua comunhão com Deus vai dizer quem você é na presença dEle. Tá bom? Pastor, é igual o jejum. O jejum mesmo. Gente, quem aqui já ficou em jejum? Acredito que todos, né? Por exemplo, a Bia na cozinha, Bia é fera. Alguém já almoçou e jantou na casa da Bia? Vai lá. Vai lá. Daquela vez a Adriana foi também, não foi, Adriana? Lembra, Adriana? Lembra aquela tigela de aquele macarrão com ovo de codorna? Meu Deus do céu. Aí, pá, foi quem mesmo? Foi? Você foi? Ah, você estava trabalhando um dia? Que pena, estava trabalhando. Aí, aqui, olha só, Bia. Aí Miquel acorda de manhã e fala, sabe o que? Hoje eu vou jejuar. Eu estou em propósito de 21 dias de oração. Quero matar minha carne. Quero estar com Jesus forte, meu espírito. Aí só que ele esqueceu de avisar a Bia. Esqueceu. Aí a Bia vai para o fogão, 9h30 da manhã, no início do projeto. Primeira coisa que ela coloca, alhozinho para adorar. Ela faz questão de primeiro temperar o feijão, logo o feijão. Aquele alho bem queimadinho, tem? Que o estômago já faz assim, ó. Aí você olha, vai na cozinha, a mulher está pegando aquele pedaço de lagarto, está cortando, jogando aquela calabresa dentro para assar. E você já está imaginando como que aquela calabresa, como que aquela peça de carne vai ficar? Depois de meia hora esse negócio no forno, ou na panela de pressão, sei lá, gente, o capeta, já tem uma legião de capeta no teu ouvido. Para com essa palhaçada, rapaz. Jejuar para quê? Pega o espírito de Romário, você já sabe o que fazer, rapaz. Jejuar para quê? Aí o estômago já está como? Ó, torcendo.
Fala sério, eu vou falar por mim. A vontade é de ir para o quarto, botar o joelho em terra, falar, Deus, muito obrigado. Eu ia fazer 8 horas de jejum, mas obrigado por essas 3 horas que eu já fiz e aqui eu vou entregar. É ou não é? É. Mas vocês também já tiveram uma experiência paralela a essa. De quanto mais o cheiro está torcendo o estômago, mais você está crente. Eu vou até meia-noite no jejum. Está doendo, está torcendo o estômago. Mas você fala, sou crente. Quando bate meia-noite, você conseguiu ficar 16 horas, 20 horas de jejum no propósito por um algo. Quando você entrega o jejum, fala sério. A impressão que dá quando você anda, que você não está andando, você está flutuando. Já fiquei 48 horas no monte. 48 horas no propósito. Quando desce, parece que você está indo nas asas do querubim. Sabe? Você está voando, você está decolando. Porque você matou o que é carne e você fortaleceu o que é o espírito. E quando você entrega o propósito, vocês já observaram o negócio? Quando entrega o propósito, aquela vontade toda de alimentar a carne. Não tem? Você fica 1 hora, 2 horas sem comer comida. Já entregou o propósito. Porque qual era o foco do diabo? Queima o propósito. Acaba com o propósito, interrompe ele. Aí Jesus fala, não, Satanás, eu até quero comer pão. A vontade do estômago é pão, 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 pão. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de todo o projeto que saiu da boca de Deus. De Deus. Você pode dar glória? Pergunta uns 2 ou 3 crentes aí, é por aí o negócio mesmo? Fala para ele, dá uma risada, irmão. O problema todo é quando a gente tem a necessidade do alimento, né? O problema todo é quando a gente está necessitado do Nehébia. Não, o foco não é esse. Que o diabo fala, não tem saída, rapaz. Você precisa. Você precisa. Então, não tem como fugir do Nehébia. É aí. Tu está necessitado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós temos uma lição dessa primeira tentação. Uma lição muito séria. Pega a caneta. Primeira lição que nós temos aí. Uma lição com alguns pontozinhos. Primeiro ponto, o diabo ataca nossas fraquezas. Já falei isso. Se eu falar para vocês que o diabo aqui está... Olha só, o diabo tenta nas nossas fraquezas. A contradição disso aí, Deus, ele nos prova na nossa fraqueza. Que isso, pastor? Você já viu, eu tive um caso, um pouco tempo, que eu fiz o gabinete, a irmã falou, pastor, eu falava com Deus, Deus me prova naquilo que o Senhor quiser, mas nunca me prova nos meus filhos. Pastor, aonde que Deus tocou? Tem quantas pessoas o Senhor falou assim, ó, Deus, me prova no que for, mas não me tira as minhas condições financeiras. Onde foi que Deus te provou? Vai ficar se apegando? Aí Deus fala, essa é a tua fraqueza? Isso que se apega é a tua fraqueza? Está me dando prato. Tá. Oi? É igual um crente Gideão. Vocês sabem o que é crente Gideão? Senhor, não posso. Olha aqui, olha aqui. Porque eu sou o menor da minha casa.
O que não tem condição sou eu. O que não tem capacidade sou eu. Aí Deus está do céu. É exatamente essas qualificações que eu estava procurando. Alguém que era o menor da casa, alguém que pelas forças próprias não conseguia, já que você falou, é você mesmo. Vai ficar, cuidado, é nisso aí que Deus vai te pegar. Mas o contrário de tentação, que é a cor do capeta, Deus é aquele que prova. O que você pode se alegrar nisso é que Deus só prova aquele a quem Ele ama. Tá bom? Então o diabo ataca a nossa fraqueza. Ele não se acanha em provar nossas áreas mais vulneráveis. Depois de jejuar 40 dias, Jesus estava faminto. Daí a tentação de fazer alimento de uma maneira não autorizada. Satanás escolhe justamente aquela tentação na qual somos mais vulneráveis no momento. De fato, as tentações são frequentemente ligadas a sofrimento ou desejos físicos. Tentações. Cuidado. Tá? Cuidado com isso. Dessa lição, o segundo ponto é: a tentação parece razoável. O errado frequentemente parece certo. Um homem tem que comer. Muitas pessoas sentem que as necessidades pessoais as isentam da responsabilidade de obedecer às leis de Deus. O ponto 3, precisamos confiar em Deus. Jesus precisava de alimentos, sim, porém, mais do que isso, precisava fazer a vontade. Mais do que isso, precisava fazer a vontade do. É sempre certo fazer o que é certo, e sempre errado fazer o que é errado. Vou repetir, é sempre certo fazer o certo, e é sempre errado fazer o errado. Certo é certo, errado é errado, Deus não tira culpado por inocente, inocente por culpado. Tá bom? Pastor, olha, é igual quando o pessoal vem conversar comigo, fala, pastor, eu errei, pronto. Agora, coisa terrível é quando alguém vem querer explicar para a gente que o errado está certo. Sabe? Calma aí, como assim o errado está certo? Está errado, está errado. Porque tem alguns que pegam o errado, passa a mão, não, vou resolver, está certo. Só que na balança de Deus, 50 quilos tem 50 quilos. Tá bom? Tem alguns que insistem em falar assim, 50 quilos de chumbo não é a mesma coisa do que 50 quilos de algodão. Cansei de ver isso na minha vida. 50 quilos de chumbo é mais pesado do que 50 quilos de algodão. Pô, não é. Só porque o algodão tem mais volume? Mas quilo é quilo. Quilo é quilo, meu irmão. O que você é? Pensa você aí. Você está certo ou você está errado? Pastor Leandro, estou certo ou estou errado? Certo, certo, errado, errado. E ponto final. Olha aqui. Deus proverá o que ele achar melhor. Meu dever é obedecer-lhe. Olha só, grava isso aí, pega. É melhor morrer de fome, é melhor morrer de fome do que desagradar o Senhor. Jesus está com fome? Tá. Você também está. No final do estudo, não sei se semana que vem ou na outra, nós vamos terminar falando que os anjos vieram e Então, fica ligado, porque no final de sair vão te servir.
O céu vai servir você no final dessa tentação aí. No final dessa tentação, o céu vai te servir. Só que eu vou falar a última coisa. Você quer que quem te sirva? Os anjos ou o cão? Eu acordava todo domingo, quando a Record era emissora crente, para ver o desenho bíblico. Ah, você tá... Quem falou aí? E era lei. Dia de Santa Ceia, então, desenho bíblico. Cansei de passar a roupa assim, ó. Aquelas musiquinhas do desenho bíblico, então, chorava. E eu lembro de um episódio desse, que Jesus foi tentado. Aí eu lembro, aquilo me dava uma alegria, quando os anjos descendo assim, você viu? Com o cesto de pão, tal, servindo Jesus. Vença essa tentação que o céu vai te servir. O céu vai te servir. Amém? A segunda tentação, semana que vem. Tá? A segunda tentação a gente fala semana que vem. Você esteja aqui para você pegar ela.